Bom, olá a todos. Me chamo Robson Zucão Melo, sou engenheiro civil e mestre também em engenharia civil aí pela UFES. E agora eu vou estar representando aqui a minha defesa da dissertação de mestrado, que foi realizada na UFES aí entre o período de 2016 e 2018, aí, com a defesa dessa tese no dia 26 de junho de 2018. Então agora eu fiz umas breves alterações, umas pequenas alterações nessa apresentação, colocando algumas figuras a mais aí, de um artigo que a gente está publicando, que foi realizado aí com base nessa pesquisa. Então essa pesquisa, o artigo dela acabou de ser aprovado aí na Construction Building Materials e eu acabei utilizando aí algumas figuras para essa apresentação. Então vamos lá. Esse trabalho se trata aí da avaliação de ciclo de vida, né, da utilização do resíduo de rochas ornamentais, né, resíduo da exploração ali, do beneficiamento dessas rochas, né, para a produção de materiais de construção civil à base de cimento. Então, os materiais que utilizam aí cimento na sua composição, como concreto, argamassas, blocos de concreto, blocos de pavimentação, tanto de vedação, foram analisados, né, e esses percentuais de substituição que são realizados em relação à massa de cimento, substituição de areia, substituição de cal ou até mesmo adição, eles foram avaliados diversos traços e foram feita uma avaliação de ciclo de vida para avaliar se essas substituições, esse novo material produzido, ele realmente tem um viés positivo, né, de ambiental. Bom, a tese, a dissertação se divide aí nesses tópicos, né? Aqui eu vou apresentar uma breve introdução com os objetivos, apresentar brevemente a revisão com o estado da arte, aplicação da metodologia, né? Como é que foi desenvolvida a metodologia para ser aplicada nessa pesquisa, mas a base é a metodologia da ACV, apresentar os resultados de discussões e as conclusões aí do trabalho. Bom, isso aqui seria só uma breve introdução ao tópico, né? Porque que a gente está falando de ACV em materiais de construção civil, porque a construção civil, a gente sabe, ela consome uma grande quantidade de recursos naturais, né? E produz também, consequentemente, diversos resíduos aí, em toda a sua cadeia aí de análise. Então aqui, desde a extração dos materiais, a gente vai analisar todos os inputs, outputs de consumo de materiais, todo o processo aí da manufatura do material. Temos aí a logística até chegar aí no canteiro de obras. Esse aqui é o curso, o ciclo de vida completo, né, da construção civil, como seria, né? Aí teríamos a fase de uso, edificação, consumo de energia. Então aqui a questão dos materiais, ele poderia influenciar no consumo de energia para refrigeração, por exemplo, da edificação. Então seria uma consideração também do produto que poderia influenciar na vida útil. Não só assim de questão de tempo, né, mas também no consumo energético da edificação. Temos o fim de vida e a reciclagem aqui, a demolição, né, se esse material vai ser reutilizado, se vai para aterro, se não vai. Então temos aqui um ciclo completo e nesse estudo, né, a gente vai avaliar essa parte aqui até chegar aqui no canteiro de obra. Então seria um cradle to gate aqui, né, o portão do canteiro, ou cradle to site, que seria o canteiro de obras ali. Os materiais de construção, eles possuem baixo impacto por unidade, porém o impacto que eles causam é muito grande devido ao que? A sua grande quantidade. São muitos materiais produzidos, então o estrago aí é bem significativo, né? Então se estima aí de 40% a 75% de todas as matérias-primas extraídas aí no mundo todo, né, elas vão ser transformadas em materiais de construção. Então, chutando aí metade de tudo que é extraído ali de material da natureza, metade acaba virando aí algum produto que vai estar incorporado nas nossas edificações, nas nossas vias, enfim. E também ali é um responsável aí também, como ele gera bastante, extrai bastante, também acaba sendo responsável por uma grande parte aí de geração também de
resíduos sólidos. Bom, dentro dessa construção civil nós temos o setor de rochas ornamentais, né? Aqui no Brasil a gente tem uma produção nacional bruta aí de cerca de 10 milhões de toneladas. Na época que realizamos a pesquisa, estava como o quarto produtor mundial. No Brasil temos cerca de 1.500 empresas ativas aqui no Brasil, sendo que grande parte delas se encontram principalmente aqui no Espírito Santo, região de Minas Gerais também. E esse setor gera cerca de 120 mil postos de trabalho, distribuído aí entre mais de 10 mil empresas, sendo que o Espírito Santo, né, como disse, representa uma grande quantidade dessa produção nacional, mesmo que nem pode ser que nem a metade assim seja produzida aqui, extraída de rocha bruta da natureza. Muitas rochas vêm, por exemplo, de Minas Gerais. Eles extraem as rochas lá e vêm ser beneficiado aqui. Então, o resíduo de rocha ornamental vai acabar sendo muito gerado aqui dentro também do nosso estado. Então, se estima aí que cerca de 2 a 3 milhões de toneladas desse resíduo são produzidas anualmente no Brasil. E esse material já vem sendo utilizado aí desde as primeiras pesquisas lá com o professor Calmon, né, de 97 a 98, para utilização desse material para produção de materiais de construção civil. Então, diversos materiais foram aí já analisados a viabilidade técnica, né, dessa produção: concreto, argamassa, bloco de concreto, alvenaria, pavimentação, bloco e telha cerâmica, entre outros. Também alguns estudos aí, né, avaliando a queima desse resíduo, né, para possível também adição em materiais cimentícios. Então já era um assunto que já tem mais de 20 anos aí que vem sendo analisado tecnicamente, né, sua utilização, e já é empregado, né, de certa forma aí no mercado para a produção aí de algumas argamassas, blocos. Então é um material que já tem uma certa maturidade aí, de aplicação como resíduo. Porém, né, esse suposto benefício ambiental que essa adição, que essa substituição pode trazer, não foi ainda avaliada, quantificada por um estudo de impacto ambiental como avaliação de ciclo de vida. E os pontos positivos que geralmente são destacados são que a incorporação do resíduo gerado por outra indústria, né? Você está criando uma sinergia aí dentro da indústria da construção civil. Evita o aterro, então você não precisa de um local lá para ficar aterrando o material. Economia de matéria-prima, você está reduzindo o consumo de cimento, consumo de areia, consumo do que for substituir esse material. Alguns pontos a serem analisados, então, pelo estudo seria o quê? A secagem do material, porque a gente tem um certo impacto ali para secar esse resíduo, principalmente ali no caso do filtro prensa, né, vai um consumo de energia ali dos motores, o que é gasto, então, de energia ali. Então, isso daí não tinha sido quantificado ainda. Estimamos aí uma possível queima também do resíduo, né, para a produção do resíduo beneficiamento de rochas ornamentais tratado termicamente. Esse processo de fabricação dos materiais de construção civil também foram analisados aí no cenário, né, e a logística, principalmente a logística, porque que adianta ter um resíduo muito bom, pode substituir, mas que ele está a uma distância muito grande do seu ponto de aplicação. Se a gente não consegue chegar com esse resíduo lá, porque a gente sabe que o transporte, os materiais de construção são muito pesados, né? Então, o transporte acaba sendo muito oneroso aí também por impacto dos materiais de construção. Então, se não tiver uma logística aí, adequada, né, se não conseguir levar esse material até esse ponto lá, da construção, onde vai ser utilizado, de forma assim, benéfica ambientalmente, então não faz sentido usar aquele resíduo, sair com esse resíduo daqui para chegar naquele ponto lá, se ele vai causar mais impacto. Então, essa logística é muito importante. Então, nós avaliamos também esse cenário de até onde nós poderíamos estar chegando com o resíduo e ainda assim obter um resultado benéfico ambientalmente. Então, os objetivos gerais apresentar a CV do uso do RBRO para a produção de material de construção civil a base de cimento, avaliando a influência nos seus indicadores ambientais. Objetivos específicos seriam que quantificar esses impactos desse processo de reciclagem, determinar o cenário logístico do Espírito Santo, estimar aí essas distâncias limite, né, que poderíamos estar transportando o resíduo, com base nesse cenário logístico aqui do estado.
estimar os impactos do processo de queima industrial, então foram estimativas realizadas aí com base na própria indústria de cimento e de cal, né? Estimamos aí como que seria uma possível queima desse resíduo para produzir essa possível pozolana aí, né? Que pode ser utilizada também para a produção de concreto, por exemplo. Identificar também os tipos, né, e quais os materiais onde esse uso desse material pode ser aí realmente benéfico. Então, avaliar diversos materiais, esses diversos quantitativos, né, diversas quantidades de teores, de adição, substituição e ver o que pode ser benéfico. Bom, agora eu vou apresentar aqui brevemente então o estado da arte, uma breve base conceitual da avaliação do ciclo de vida, depois sobre o próprio resíduo, seu uso na fabricação de materiais, como é que estava aí, né, essa crescente publicação em periódico sobre esse tema, as pesquisas envolvidas em ACV, que era praticamente nenhuma bem específica com ACV e RBRO, então tinha alguma outra pesquisa ali tentando juntar esses dois mundos ainda, e as conclusões aí sobre o estado da arte. Bom, na revisão de literatura, então aqui nós temos a tabelinha aqui, né, o quadro da ACV, isso aqui, o pessoal que já estuda ACV já deve estar careca de saber, né? Então a gente tem a ACV dividida em 4 etapas, objetivo e escopo, análise do inventário, depois a avaliação do impacto e depois fazemos a interpretação que, de certa forma, é concomitante, né? Porque essa setinha vai e vem, né? Porque todo o tempo a gente está definindo o escopo, a gente analisa o inventário, a gente vê que a gente vai ter que redefinir alguma coisa lá no objetivo ou mudar o escopo, então isso é simultâneo aqui, né? Você realiza essas etapas sempre pensando lá no seu objetivo e escopo também e sempre vendo como é que você vai poder estar interpretando aí seus resultados. Então, as aplicações aí da metodologia, né, desenvolvimento e melhoria de produtos, visando essa redução aí do impacto ambiental, um planejamento estratégico, elaboração de políticas públicas, em países na Europa, por exemplo, já é utilizado para a elaboração de políticas públicas sobre combustíveis, fósseis, etc. Marketing, aí poderia ser desenvolvimento de selos, né, para os produtos, entre outros. Bom, na definição de objetivo e escopo, você vai definir o público-alvo do seu estudo e o nível de detalhamento que você vai estar utilizando. A unidade funcional vai ser a unidade de referência, né, que vai ser utilizada na avaliação, se é metro cúbico, se é quilo, o que vai estar sendo utilizado aí para comparação. E o escopo vai ser tudo que vai ser abordado dentro do estudo, né? A gente fala que aqui dentro a gente vai definir as fronteiras, né, do sistema, que seriam os limites do nosso sistema aí que a gente vai estar sobre análise. E também os fluxos aí dentro do processo, né, dentro desse sistema, quais os fluxos, né, que vão estar sendo considerados aqui entre esses processos. Então aqui seria uma definição que eu elaborei sobre mais para explicar, né, como é que seria dado dessa forma. Então aqui a gente tem um sistema, seria dentro dessa parte pontilhada, e dentro do sistema a gente tem vários produtos que vão se comunicando, né, e para cada produto desse aqui a gente tem vários fluxos aí de entradas e saída. Por exemplo, aqui no nosso caso que é o concreto, o produto final aqui seria o quê? Seria o concreto. Então, o concreto ele precisa o quê? De cimento. Então, do cimento vai ter que chegar lá na concreteira para produzir o concreto. Para o fluxo aqui do produção do cimento, a gente vai ter o quê? Fluxos de entrada, que seria calcário, argila, areia, energia, né? E fluxos de saída, que seria o que? As emissões de gás carbônico, particulado, etc. A gente pode ter o quê? Então a gente vai ter o produto de referência, que é o quê? O produto, né? O cimento, e possíveis coprodutos que podem ser gerados aí também dentro desse processo. Então esse processo ele tem vários fluxos de entrada e saída, que eles vão se comunicando também com outros produtos. Então, para produzir o cimento, então precisa vir aqui com a energia. A energia também seria, de certa forma, um produto, porque ela foi produzida lá
hidrelétrica ou termoelétrica, aí já é utilizado uma média nacional, né? Enfim, então tem outros produtos que vão se conectando, englobando aí todo esse sistema. Os dados, a questão de qualidade dos dados não foi avaliada também, essa questão aí com base nesses 5 parâmetros aqui, questão do tempo, né? Geografia, tecnologia, confiabilidade dos dados e integridade. Então foi utilizada essa matriz aí com base na matriz do EcoInvent, né? Que é utilizada para avaliar aí os valores dos dados. Então, cada fluxo é analisado, atribuído aí de certa forma uma nota de 1 a 5, sendo que 1 vai ser aí o mais representativo. Então, por exemplo, a comparação temporal, a gente está fazendo um estudo, a gente fez o estudo em 2018, 16, 17, 18. Então, a gente vai comparar de quando é esse dado que a gente está utilizando no estudo. Esse dado aqui é do ano 2000 lá da Suíça. Então, a correlação aqui temporal vai ser meio fraca, né? Porque já se passou aí 15, 16, 17, 18 anos. E a geografia vai ser diferente também, porque é um estudo lá da Europa, então a representatividade aqui é diferente. A questão da tecnologia, desse inventário, se ele é o mesmo, essa tecnologia é similar ou não. Então, são esses os 5 parâmetros aí que são utilizados. Esse que é o problema lá da utilização sempre lá, vão utilizar o banco de dados da Coinvent. Então, muitos dos dados são referentes à Europa, né? E também a questão da temporalidade, às vezes já são dados um pouco defasados, tecnologia diferente. Então, a gente tem sempre que tentar adaptar esses dados para estar utilizando no nosso estudo, que seria no caso aqui no Brasil, no cenário do Espírito Santo, em tal ano. Então, a gente teve que pegar esses dados, adaptarem muitos desses dados, e muitos dados a gente foi lá, coletou, né, e montou o nosso próprio sistema. Alguns a gente pegou, adaptou do que estava lá dentro. Então, essa parte aí é bem trabalhosa, né? Então, e a gente tem que sempre estar pensando aí nessa questão da qualidade dos dados que a gente está utilizando aí na CV. Então aqui é a parte do inventário, né, que eu já estava de certa forma explicando, né. Essa questão a gente vai ter que, no inventário de ciclo de vida, a gente vai ter que identificar e quantificar então cada fluxo, cada entrada, cada saída, quanto que entra, quanto que sai de cada sistema ali, de cada produto, né, dentro do sistema. Então, com isso a gente vai obter uma base de dados aí do nosso sistema como um todo, de tudo que foi consumido no sistema. Então temos os dados aí de primeiro e segundo plano. Os background data, geralmente a gente não consegue analisar com detalhe, né? A gente pega lá do banco de dados pronto, já de certa forma. Por exemplo, um background data seria os dados de consumo energético no Brasil. Por exemplo, para o consumo lá do filtro prensa, a gente vai consumir tanta energia ali naqueles motores. Então, tantos quilowatt-hora de energia brasileira. A gente vai pegar, analisar a matriz brasileira toda, não tem como, né? Então vai virar um outro trabalho, vai virar um outro universo. Então a gente usa o impacto da energia brasileira como uns dados de background. E os dados de foreground seriam os dados de primeiro plano, né? Os dados do nosso sistema que a gente está montando. Tantos quilowatt-hora, tantos quilos desse material. Então, esses daí seriam os dados de primeiro plano, o sistema que a gente está analisando. O background seria tudo que a gente está pegando, utilizando como base um sistema. Por exemplo, o transporte também, né? O impacto de transportar 1 tonelada por 1 quilômetro, né? Que seria o TKM. Então, esse impacto geralmente a gente vai pegar lá do banco de dados, porque não tem como a gente pegar. Vamos lá analisar toda a cadeia de logística de transporte do Brasil e analisar seus impactos. Então, fica complicado se a gente for fazer um estudo de um material e ter que fazer esse tipo de análise. Então, a gente pega esses dados aí de também banco de dados. Então, os bancos de dados mais utilizados aí são da Gabi e do EcoInvent. Então, são 2 bancos de dados aí com certa aceitação aí já, né, na comunidade científica, diversos estudos, mas sempre relevando essa questão, né, de sempre tentar readequando aí para o cenário esse tipo de dados, para ter uma boa qualidade dos dados. Na etapa de avaliação de impacto do ciclo de vida, então a gente vai transformar então todos esses fluxos, né, em impactos ambientais. Então a gente tem lá, a gente vai ter
tantos quilowatt-hora, que ele vai impactar? Ele pode impactar em diversas categorias, né? Aumentar aquecimento global, aumentando o consumo de energia não renovável, enfim, causar efeitos respiratórios. Então, efeitos respiratórios vai causar impacto na saúde humana. Aquecimento global vai causar mudanças climáticas, energia não renovável, escassez de recursos. Então, na avaliação de impacto, a gente pega esses valores do ICV e transformar eles em impactos. Aí essas abordagens aqui são midpoints, que são categorias intermediárias, e os endpoints são essas categorias aqui finais. Então tem diversos aí, tipos de metodologia, né, para fazer essa transformação, que são os métodos de impacto. Então a gente tem, por exemplo, aqui CO2 equivalente, que seria a medida aí de aquecimento global, megajoule, que seria uma medida aí de consumo de energia, entre outros. E nos endpoints, geralmente a gente vai ter uma classificação aí em points, que seria uma transformação para uma unidade padrão, que ela por si só é difícil de se ter uma ideia, né, do que é, porque medida com base é comparado com o impacto de uma pessoa durante o ano em uma certa localização geográfica. Então esses endpoints, né, essas unidades points finais, elas são utilizadas mais como comparativo. O seu valor absoluto é difícil a gente perceber, então, o valor. Então é mais utilizado em avaliações para fazer comparações. Bom, passada essa breve revisão sobre a ACV, a gente vai sobre a indústria de beneficiamento de rochas. Agora nós temos aqui a geração desse resíduo, né? Como a gente estava falando, é um resíduo gerado aí em grande quantidade, então o processo de processamento aí do beneficiamento dessas rochas, tem os teares convencionais, onde estão utilizados aí esses pêndulos, né, que vão cortando aí com essas lâminas metálicas essas rochas. Então um processo demorado, aí demora até um dia inteiro ou mais para cortar uma rocha dessa. Então, e você vai aspergindo por cima ali uma solução de granalha, né, e cal. Então ali o resíduo que vai ser gerado, né, ele vai ser uma mistura de pó de rocha, que é a rocha que está sendo cortada, granalha, cal, basicamente isso, e o próprio material da lâmina que vai se desfazendo. Já em teares multifios, né, a gente não tem granalha e não tem cal, né. Os teares multifios são esses daqui, né, eles cortam uma rocha dessa de forma muito mais rápida, em cerca de 5, 6 horas, você consegue cortar um bloco desse por completo. Só que o custo do equipamento, né, esse equipamento aqui é muito mais caro que o tear convencional, e o custo aí o gasto dele também, né, por esses fios diamantados, né, você tem um custo de material aqui, né, vai sendo gastado também que é maior que nos teares convencionais, apesar de aqui nessa granalha também não ser nada barato, né, tá utilizando. Mas enfim, você tem dois tipos de resíduos que pode ser gerado aqui no corte do bloco. Além disso, tem um outro resíduo que seria do polimento. Então a parte final aqui, né, tem essas placas abrasivas que vão polindo o material. Tem um tipo de bancada manual, semiautomática. Essa aqui seria uma bancada já automática, vai fazendo todo esse polimento aí de forma automática. Aqui também a gente tem o que? Pó de rocha com água e um pouco desse resíduo dessa pastilha abrasiva aí. Então, nesse processo aqui, né, de pegar aquele bloco, serrar ele e polir, a gente cerca de 20 a 30% do bloco aí é transformado em pó de rocha. Bom, como é que vai sair esse material depois de lá? Algumas indústrias eles têm um sedimentador horizontal, só que é um processo muito lento, né, que demanda grande espaço aqui também, né. Você está deixando esse material aí secar ao ar livre ali para perder umidade. Um sedimentador, né, tem uma inclinação aqui, esse recipiente aqui, então o processo é um pouco aí demorado. Uma outra alternativa seria o quê? Você pegar esse resíduo líquido, porque a empresa vai ter que mandar esse resíduo para o aterro com, no máximo, 30% lá de umidade. Então ela vai ter que fazer essa secagem nela, ou vai ter que mandar para uma central que vai secar para depois levar para o aterro, né? Então, que seria o cenário sem reutilização do resíduo. Então, de qualquer forma,
ela não vai poder pegar essa lama desse pó e jogar lá no rio, né? Isso aí não pode ser feito, né? Então ela vai ter que mandar isso para o aterro, então ela vai ter que secar ela mesma ou mandar lá secar numa central, como por exemplo aqui é a utilização de um sedimentador vertical com filtro prensa. Então, o ideal é o que? Já que tem que secar esse resíduo, em vez de deixar ele aterrado, a gente pegar e reutilizar ele, vai reduzir então a área de aterro, esse é o racional, né? E vai pegar e vai reduzir o consumo de outros materiais, que já que a gente vai estar substituindo outros materiais por esse resíduo. Então, esse resíduo ele é misto, né? Ele vai depender o que da rocha que está sendo processada e do processamento lá que foi feito, né? Então ele pode chegar aqui então líquido, né? Dentro desses tanques, que vai ser despejado aqui dentro aqui dessa sedimentador primeiro aqui horizontal, que depois vai ser bombeado para esse sedimentador aqui vertical. Então, esse sedimentador já vai recuperar parte da água já tem essa tubulação aqui que ela volta para um tanque lá. Depois que já diminuiu um pouco a umidade, esse material vai cair num batedor de lama ali, que vai misturar um pouco esse material e jogar aqui dentro desse filtro prensa. Então tem uma bomba que injeta material aqui dentro, né? Aqui temos várias placas filtrantes. Então essas placas elas se fecham ali, né? E vai bombeando lama dentro desse filtro. Aí vai filtrando a água, parte da água vai sendo recuperada aqui nessa canaleta aqui, que também vai voltar aqui para um certo tanque lá. Então se recupera mais um pouco da água, que pode ser reutilizada lá no beneficiamento da rocha. Depois essas placas aqui elas vão se abrindo e cai as placas de lama aqui já secas, né, que é chamado de torta também, né? As tortas aí do filtro prensa. E cai essa parte inferior aqui, né? Cai aqui então em cima da caçamba, que isso aqui vai ser levado ali para um pátio aberto para terminar aí de secar ao ar livre. Bom, o uso do RBRO na fabricação de materiais, então aí qual é o racional, né? Ele melhora o empacotamento, né? Que vai melhorar aí pode melhorar a resistência mecânica e a durabilidade. Só que quando você substitui muito o cimento em alguns materiais, a perda de resistência de compressão é muito grande. Então é algo a ser aí racionalizado. Já em materiais que têm menos necessidade de tanta resistência de compressão, esse efeito filler ele vai ser mais benéfico. Porque você vai ter aí menos necessidade de ter tanto FCK, como por exemplo em argamassas de assentamento e revestimento. Você não precisa ter tanta resistência de compressão, você consegue substituir bem mais aí de cal e cimento, né, do que num concreto de alto desempenho, por exemplo. Então aqui foi avaliado alguns cenários, alguns materiais. Aqui foi a revisão bibliográfica, né? Então em argamassas era utilizada aí substituição de cal, em argamassa de revestimento adição ao cimento. Foi observado em alguns estudos, concreto convencional foi utilizado que substituição da areia ou do cimento em teores variando de 5 a 10% ou adição ao cimento. Concreto de alto desempenho, concreto autoadensável, bloco de vedação, pavimentação, substituindo aí cimento de 5 a 20%. Também o que? A queima desse resíduo para produzir o que? Argamassa e concreto, então substituindo ou adicionando aí a massa do cimento. Então o foco do trabalho ficou aqui, né, em bases cimentícias. Então teria também materiais cerâmicos, bituminosos também que esse resíduo pode ser utilizado, até mesmo na geotecnia, né, para fazer alguma estabilização de algum material. Então, mas o foco do meu estudo, né, ficou aqui nas bases cimentícias. Aqui só trouxe algum exemplo, né, de matrizes cerâmicas, né, tijolos de solo cimento, adicionando aí a massa total, né, produção de telhas, também produção de blocos cerâmicos, com adição desse resíduo também na produção desses materiais. Então, como é que estava a produção científica em periódicos? Para fazer um estado da arte aí, né, a gente pegou e foi avaliar aí como é que estava a produção científica de estudos de RBRO para a produção de materiais de construção civil.
fazer uma busca no período da CAPES, e pesquisamos em revistas maior na época lá, a classificação está mudando agora, né? Mas na época a classificação até B2. Então tivemos aí 84 artigos, divididos aí em até 10 revistas. Então o tema em revistas começou a aparecer lá em 99, só que tem publicações aí um pouco mais antigas, né, 97, 98, com o professor Calmon, em congressos. A partir de 2004 que começou a surgir mais, né, interesse sobre pesquisa desse material. 2012 que tivemos um pico, né, 2016, 15. Mais recente aí eu não acompanhei, né, isso aqui foi até a minha revisão bibliográfica aí da parte inicial da tese, né. A gente estava querendo ver essa tendência inicial aí, como é que estava de produção. Então os países mais pesquisadores desse tema, que é o Brasil, um dos primeiros aí, o primeiro, né? O Portugal, depois vem Turquia, Índia, Espanha. Observa que é o que? Países que geram muito resíduo de rocha ornamental. Então a gente quer o que? Encontrar uma solução para esse tipo de resíduo, né? Portugal, Turquia, Índia. A única coisa estranha aqui foi na época a Índia ter poucas publicações ainda em periódicos, sendo que lá também eles extraem bastante rocha, né? Os journals que publicam, né, esses tipos de estudo, o journal, um dos que mais publicava é o Construction Building Materials, com 34 artigos aí, sobre esse tema até aquela data. Então aí tivemos a felicidade de acabar de ter o artigo aceito nessa mesma revista, então vai ser uma contribuição interessante, né, já que eles publicam tanto, né, esse material, as características técnicas, em argamassas, blocos, concretos, né, a gente vai conseguir contribuir para uma análise de viés ambiental, né, da utilização desse resíduo. A Cleaner Production também é um jornal aí focado na produção limpa, né, então não só a construção civil, mas qualquer tipo de eficiência ambiental aí, né, é um jornal focado bastante nessa parte. E aqui alguns jornals aqui de cerâmica, né, que foi a análise que eu fiz antes de fechar mais o escopo da minha pesquisa, que estava com o escopo um pouco aberto ainda na época, pensando em avaliar também materiais cerâmicos, só que acabamos fechando um pouco o escopo. Cement Concrete Composites e alguns outros jornals aí. Bom, e na época que a gente observou também que não tinha nada linkando os dois temas, a CV e resíduos de rochas ornamentais. Então, o que a gente encontrou foi esses estudos um pouco bem escassos, né? Um estudo que, esse aqui é lá da Espanha, que avaliava a produção de ladrilhos de rocha natural e com rocha artificial fabricada com um resíduo de rocha ornamental lá, acho que era de rocha calcária, salvo engano. Então, foram uma comparação que foi realizada aí, somente para a produção aí de ladrilhos, né? Então, a unidade funcional foi metro quadrado, porque era a produção aí de pisos, né, como se fosse peças cerâmicas aí para produção. Foi observado que nesse estudo não analisaram a secagem do resíduo, se tinha impacto ou não, só apareceram com um produto mágico lá, sem impacto. Isso daí é óbvio que vai reduzir bem, né, o impacto. E aparentemente não tinha avaliado muito o cenário de logística também. A rocha artificial, né, apresentou menor impacto, maior durabilidade no cenário deles. Aqui no caso, o ladrilho de rocha natural e de rocha artificial. Esse aqui teve um impacto muito grande, eu acho que foi de respiratórios inorgânicos, que era a produção da rocha que gerava muito particulado e gerava muito esse tipo de impacto. E na análise comparativa aqui, né, você não tinha esse impacto de extração da rocha, porque foi considerado um impacto que não vinha dentro desse inventário aqui, né. Um outro estudo que a gente encontrou tinha sido feito sobre agregados leves, que seria produzido com argila natural e comparação aí com RBRO. Então, nessa análise comparativa deles aí, o RBRO apresentou menor impacto ambiental, né? Sendo aí que o cenário de transporte aí teve uma grande influência nesse resultado. E eu acho que nesse inventário deles, o RBRO, eles consideraram o impacto de você não extrair a argila. Então, entraram com o impacto lá do material comparativo como um impacto
reduzindo já o impacto do RBRO. Então, por isso que acabou também dando aí um impacto um pouco menor essa produção de agregados aí com... Então, aí depende também da CV, né? Você vê esses tipos de comparação, porque aqui o foco nosso foi uma CV baseada em processos, né? E Process Based, LCA. Então, a gente não pegou o impacto, por exemplo, do cimento, descontou dentro do impacto do EBRO. A gente pegou, comparou o produto concreto produzido com tanto de cimento e sem RBRO. E esse produto produzido com menos cimento e um pouco de RBRO. Então avaliamos aí o produto concreto. Também fizemos avaliações isoladas, né, comparando o RBRO com areia e filler e pó de pedra. Então, no estado da arte aqui, a gente observou o quê? Tem vários estudos avaliando as propriedades mecânicas do resíduo, né, em materiais de construção civil, principalmente em matriz cimentícia e cerâmica. Observamos que a CV se apresentava como uma boa ferramenta para avaliação desse impacto ambiental. E na literatura aí foram escassos estudos, né, correlacionando esses dois temas. E não se encontrou estudos que fizessem o quê? Analisassem a reciclagem do resíduo aí com detalhe, né, todo esse processo aí, a logística e a reciclagem, lá, a secagem do resíduo, que analisasse traços de diversos diferentes materiais de construção civil, que analisasse o que? A cadeia também do reuso da RBRO e também a queima para a produção do RBRO tratado termicamente. Beleza? Então essa foi a revisão bibliográfica. Eu vou dar uma pausa aqui e apresentar a metodologia, os resultados e as conclusões agora do estudo.